Bom, gente, bom dia a todos aí que a gente tem o prazer de ter de audiência nessa nossa live pós-feriado, né? A gente fazer uma live numa quinta-feira pós-carnaval, sinal da relevância do tema, né? Estou contando aqui com o Francisco Amarante, que é o superintendente-geral da ABAE, e o Diego, que é o presidente da ABAE. E a nossa ideia aqui é tratar um pouco aí dos temas de destaque dessa nova norma de agente autônomo. Eu preparei um materialzinho de apresentação de base, mas vai ser um bate-papo aqui bem aberto. Quem está na live, a gente para não dar confusão, porque é muita gente, a gente sempre bloqueia câmera e microfone, mas quem tiver eventuais considerações, pontos para colocar, a gente pede para ir questionando via chat, que a gente vai de acordo com a conveniência aqui dos assuntos que der para inserir no nosso bate-papo. A gente vai jogando os temas aqui no meio, tá? Até falo no final, a gente, ao longo da discussão, uma conversa que a gente estava tendo antes aqui com o Diego e com o Francisco, a gente até estimula mesmo quem tiver dúvidas mais específicas de pontos da norma que não ficaram claros ou coisas que a gente que acho que demandam um esclarecimento maior do regulador, a gente até sugere que vocês nos encaminhem. Assim, quem não mandar via chat, acho que chat às vezes é meio curto, mas depois, quem quiser pode mandar por e-mail aqui para a BR Governance, que a gente vai depois reunir esses pontos e encaminhar para a BAE e até auxiliar a BAE, se for necessário, em fazer esses questionamentos futuros para a CVM para facilitar a vida do mercado da implementação desse negócio, tá? Agora, só antes de passar a palavra para o presidente, superintendente aqui, eu queria só mostrar para vocês um pouco aqui. Eu vou compartilhar a tela, mostrar um pouquinho sobre a BR Governance rapidamente, muito mais no sentido de dar o caminho das pedras aqui para algumas coisas interessantes para quem está olhando a parte regulatória. Então, assim, eu sugiro para vocês no nosso site, tem toda a parte comercial do site, mas o meu foco aqui para mostrar para vocês são duas coisas. A gente aqui na BR tem uma parte de documentos em que a gente tem estudos especiais, clipe regulatório, audiências públicas e documentação interna. Quem tiver interessado depois, todas as nossas análises sobre audiências públicas, legislações que saem, a gente coloca aqui nessa página de estudos especiais ou de audiência. Então, a própria apresentação que a gente vai fazer aqui, depois vai vir para cá. A audiência pública lá atrás da legislação de agente autônomo, a gente colocou nossa análise aqui, a nossa manifestação a gente colocou aqui. Depois, quando sai a legislação, a gente comenta. Então, depois, quem quiser se aprofundar um pouco na discussão, todos esses conteúdos vão estar por aqui. E finalmente, também, depois, quem tiver interesse, a gente está com uma página de vídeo que a gente começou desde o ano passado, e essa live depois vai estar gravada aqui nessa página de vídeos. A gente tem as outras lives que a gente fez no passado. Então, por exemplo, a gente fez uma sobre investimento no exterior, está demorando para entrar a imagem aqui. Na semana passada, no dia 2 de fevereiro, a gente fez também uma live similar a essa sobre a nova resolução de fundos. E tem diversos vídeos aqui, tem diversas conversas aqui sobre assuntos que a gente aborda, que vocês vão achar aqui ou no nosso canal de YouTube. E também aqui no nosso rodapé, tem gente que não gosta muito de ver vídeo, mas a gente tem aqui o link para o nosso Spotify. Todas essas nossas lives depois são transformadas em podcast. Então, acho que hoje o que não falta é maneira de você acessar o nosso conteúdo de debate e discussão. Tá? Então, feito um pouco esse nosso jabá, aqui, ó, agora está bonitinho, ó, com carinho e tudo mais. Então, feito um pouco esse nosso jabá, eu vou passar a palavra para o Francisco e para o Diego para falarem um pouco sobre esse processo da norma, etc. E depois a gente começa aqui a apresentação. Então, passo um pouco a palavra para vocês. Chico, bom dia. Posso começar aqui, Chico? Depois você passa? Vamos lá, presidente. Bom, primeiramente, pessoal, bom dia aí para todos que estão nos assistindo, prestigiando esse evento. Queria aqui, em nome da BAE, agradecer ao Brazuna, não só por essa live que tem, mas por toda a parceria ao longo de anos
A gente aqui da BAE sabe, quem está mais próximo da BAE, sabe toda a contribuição que a BR Governance, junto com o Brazuna, fez, junto até para os nossos textos, as manifestações da BAE, junto à CVM, teve muitos dedos, mãos e braços da turma BR Governance, então no qual aqui eu começo agradecendo a equipe do Brazuna. Brazuna, você fez o jabá, mas eu acho muito importante isso, porque às vezes muita gente me pergunta em Contabai, ou até assessor meu aqui da Miura, onde eu vejo o material comentando da norma. Poxa, tá aí o site de vocês super, super fácil, super acessível. Acho que é um material que todo assessor, e não digo só assessor, o head do escritório, acho que todo assessor interessado no crescimento da sua carreira, entender os pontos, porque já começo aqui dizendo uma pergunta que um jornalista me fez, né? Você sabe que jornalista gosta de criar polêmica. Então, a primeira pergunta é: Diego, antes de falar da norma, me fale um ponto que vocês da BAE não gostaram ou não fizeram. E eu fiquei pensando, eu falei, olha, difícil, porque não tem nada que saiu nesse texto que eu possa dizer assim, eu não gostei, assim, enquanto instituição, por tudo que quem nos acompanha, né? Estou dizendo isso porque desde 2019, a BAE um trabalho aí, hercúleo, dos conselheiros, diretores, do nosso superintendente, no qual aqui eu menciono o Francisco, incansável, em reuniões com CVM, diretor, Brasília, para que a gente conseguisse criar, mais do que tudo, um ambiente para que essa norma saísse. Eu estou comentando isso porque, para mim, o maior ponto da norma, primeiro, não vi aqui, depois a gente pode debater ponto negativo, acho que tem alguns pontos de entendimento, eu acho que esse vai ser o objetivo da nossa live, entender alguns pontos que ficaram cinzentos, até por interpretação, até o Champs, que às vezes é o nosso advogado aqui na BAE, fala, ele entende de um jeito, outro entende, acho que vai, por isso é muito importante que todos que estão nos assistindo façam perguntas, até para a gente aglutinar isso, depois mandar para a CVM, mas para mim o maior benefício dessa norma foi o caráter que ela veio. Ela veio de uma forma tão abrangente e liberal que, para mim, até o Brazuna comentou um pouco antes de entrar, falou: olha, nos meus anos de mercado nunca vi uma norma vir da forma que veio. Eu acho que isso mostra o peso e a responsabilidade que o assessor de investimento tem agora perante o regulador. O regulador não só entendeu a importância do assessor, como deu notoriedade para essa profissão. Vi recentemente uma matéria do Benchimol na Infomoney que saiu ontem, onde ele diz exatamente isso, né? Fala, olha, a forma com que o regulador entende a profissão deu espaço para um crescimento. Então, para mim, a forma que a norma veio escrita dá todo o prestígio de uma profissão que só cresceu e se amadureceu nos últimos anos. Para quem viu a norma antiga, lá de 2012, né, a antiga 497, que restringiu o acesso à exclusividade, tirou o sócio investidor, várias outras restrições, porque entendia que era um mercado ainda pouco organizado e regulado, eu posso dizer que os assessores de investimento nos últimos 10 anos, de 2022, 12 até 2022, mostraram para o regulador e para o mercado, e aí eu faço o jabá da BAE, que tem esse trabalho incansável de mostrar o profissionalismo dessa profissão, que a gente veio com uma norma dessa forma. Então, não vou me alongar, acho que era isso meu tom inicial. Chico, quiser fazer um comentário, depois a gente já vai direto para o bate-papo com o Brazuna. Legal, bom dia a todo mundo aí. Bacana ver a sala cheia, já são quase 70 pessoas aí online participando. O Brazura realmente, a cada live que vocês vêm fazendo aí pela BR Governance, vem se destacando e atraindo mais aí o interesse das pessoas, né? Bom, para a gente é uma satisfação enorme, né? Poder estar aqui hoje dividindo com vocês um pouco da nossa felicidade, né? Finalmente terminou aí o compasso de espera que já vinha desde aí de agosto de 2019, né? Eu gosto sempre de lembrar um pouco a história, como isso aconteceu, né? Eu lembro em dezembro de 2018, Diego. Você que fala que eu sou incansável, mas até então você era o que liderava aí o bloco dos incansáveis, né? A gente fez um evento até por um convite da Genial Investimentos, fizemos um evento lá na B3 Educação, no auditório da B3 Educação, dezembro de 2018. E estava a CVM, estava a Ambima, estava a Ancor, né? Estavam os principais líderes das plataformas, né? Eu lembro do João Fonseca do BTG, lembro do Ceará, lembro do Benchimol, lembro do Fernando Cardoso da Guide, o Cláudio, que na época estava na Genial, tinham mais de 100 escritórios ali presentes, né? Quando a ABAE oficialmente se apresentou ao mercado com 10 pautas regulatórias, né?
E isso foi o início de tudo, né? A partir daí a gente começou a se estruturar um pouco melhor, 2019, várias audiências com o regulador. Quando chegou em agosto, o regulador inovou com uma audiência pública conceitual, que foi algo que até então nunca tinha ocorrido no mercado, né? O que vem a ser isso? Ao invés do regulador levar um texto já pronto para o mercado discutir, ele simplesmente pegou a norma vigente e falou: pessoal, o que vocês acham que a gente tem que melhorar aqui nessa norma, né? E na época, se não me falha a memória, foram mais de 47 manifestações, onde, de certa forma, todas confluindo para o mesmo objetivo final. Esse processo ele foi encaminhado, enfim. Infelizmente veio a pandemia no meio do caminho, atrasou um pouco a audiência pública de fato, né, que ela acabou saindo só em setembro de 21, né, e por conta aí também da 175, mudança de colegiado na CVM no meio do ano passado, novo presidente assumindo, a agenda regulatória da CVM teve aí um pequeno atraso, mas como dito por eles em dezembro do ano passado, foi a primeira resolução editada nesse ano, né? Para a gente, duplamente comemorado, porque se a gente olhar os últimos 12 meses, eu acho que a categoria nunca teve tanta vitória, tantas conquistas, né? Mostrando o seu caminho de fato aí para a consolidação do mercado, para o seu amadurecimento, né? Só lembrando que no dia 29 de março, daqui a pouco a gente vai completar aí quase que um ano, né? Foi promulgada a Lei Federal 14.317, que reduziu a taxa de fiscalização CVM para pessoa física em 80% e para pessoa jurídica em 50%. E a BAE também conseguiu, na altura, nessa medida provisória, incluir uma emenda, né, que alterava o nome da atividade para assessor de investimentos. Acho que vocês todos devem ter percebido nas resoluções 178 e 179 que o regulador oficialmente já trata a atividade como assessor de investimentos, como assessoria de investimentos, inclusive até indicando que o nome da pessoa jurídica deve ser alterado numa próxima revisão contratual, já para escritório XPTO, assessor de investimentos, ou escritório XPTO AI, né? Isso foi também um trabalho longo, árduo, né, que a BAE também desenvolveu, não só junto ao Executivo, mas também, principalmente, junto ao Congresso Nacional, né, e que a nossa entrada no IMK, Iniciativas de Mercado de Capitais, que é um projeto capitaneado pelo Banco Central, Ministério da Economia, CVM, Receita, SUSEP e Previc, é que esses temas conseguiram, de certa forma, ter um encaminhamento dentro do trilho, né, regulatório, e acabou, enfim, de fato, a lei sendo promulgada. Então, assim, em 12 meses, estão todos vocês aí de parabéns. Eu acho que isso é um fruto não da associação, a associação é apenas a porta-voz, né, daquilo que o mercado almeja, daquilo que os nossos associados nos pleiteiam, né? Fica aqui o convite para quem não conhece a BAE, entra no nosso site www.abaai.com.br, no Instagram, ABAAI Oficial. Temos também um curso que a gente está desenvolvendo com a B3, que tem um Instagram chamado Assessor de Investimentos 4.0, né? Que vai ser lançado aí na primeira quinzena de abril, né? Então a gente convida todos vocês que ainda não se aproximaram da BAE, que não conhecem ela, enfim, estamos aqui de portas abertas para recebê-los, para, enfim, trocar ideia com vocês. Brazuna, tem a palavra. Também fiquei muito feliz com o texto final, acho que mostrou um viés liberal e uma flexibilidade jamais imaginada, né, pelo mais otimista dos assessores, né, e de fato acho que vai ter muita coisa bacana aqui para a gente conversar hoje. Bacana. Então, a gente estava falando, tem que até tirar um fôlego, né, porque vocês escreveram rapidamente uma maratona aí que todo mundo viveu. Realmente, assim, até cansou assim, ouvir a introdução de vocês para lembrar de tudo, né? Que realmente o processo foi muito longo. A gente teve aquele processo da audiência conceitual, então a gente, no fundo, está discutindo essa legislação de agente autônomo há muitos anos, né? E a gente está vivendo um momento hoje que eu acho que eu estou nesse mercado discutindo parte de regulação toda há mais de 20 anos e eu só lembro, assim, no início dos anos 2000, da gente ter tido uma revolução regulatória tão grande quanto agora, né? Então, se a gente lembrar, a gente teve agora a mudança do agente nem do agente autônomo, teve mudança, vamos dizer assim, no setor de distribuição, né? A gente tem que lembrar da regra de transparência também, e coisas também que a Ambima tem feito na parte de transparência de distribuição, que são bem inovadoras. A gente teve a mudança da norma de oferta pública, né, recentemente.
que até a gente colocar uma coisa que também vai impactar o agente autônomo, lembrando que a norma de oferta começou a autorizar instituições não financeiras a atuar em estruturação, né? Que é um movimento relevante também para alguns conglomerados de agente autônomo. E a gente teve a mudança na norma de gestão, de gestão na norma de fundo, que impacta a norma de gestão. Então, no fundo, a gente está no momento em que toda a prateleira de produtos e serviços, praticamente, que impacta esse nosso mercado, mudou e se modelizou, né? Então, realmente, acho que assim, 2020, se 2023 está um ano duro ainda, eu sei que assim, a gente está se preparando para um 2024, que é um mercado, não sei se é mais 2.0, 3.0, 4.0, mas assim, todos os segmentos que eu olho, que eu atuo, a gente está realmente vivendo uma virada de página sensacional. E parabéns para o trabalho da BAE, que realmente tem sido excepcional. Eu vou rapidamente, eu não sei nem o que é, tá, gente? A gente vai colocar, já tem pergunta sendo colocada aqui, mas a gente queria fazer um retrospecto rápido. Deixa eu compartilhar minha janela aqui, que já vou pedir desculpa, acho que eu sou meio atrapalhado nesses compartilhamentos de tela. Bom, eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação, falar um pouco no detalhe do contexto. Vocês estão vendo meu PowerPoint aqui, não? Ou não? Agora sim, Brazuna, está na tela inteira. Tá. Então, rapidamente, o que a gente queria tratar aqui, e a ideia não é fazer uma coisa... A ideia não é só eu falar, não, a gente discutindo aqui. Mas, rapidamente, eu queria passar o seguinte: como é que era a proposta original da CVM, que eu acho que é relevante, sobre a exclusividade, sobre o sócio capitalista e sobre a empresa em si. E depois, acho que assim, eu tentei escolher aqui 6 tópicos principais, acho que tem outras coisas relevantes também, mas eu acho que esses são os mais relevantes, na nossa opinião, que assim, mudanças de destaque, como ficaram na norma, sobre, primeiro, o conceito da própria atividade, né, que acho que um tabu que existia da recomendação agora caiu, a questão da exclusividade, como ficou, a questão da transparência, que acho que tem uma discussão boa, a estrutura societária, a questão do diretor, e falar um pouquinho do termo de ciência também que a norma trouxe, que eu acho que aqui a gente está vendo em todas as normas o mercado indo para maior liberdade, mas com questões relativas à transparência e como eu comentei até da Ambima recentemente, com a marcação ao mercado dos extratos, etc., que eu acho que são os contrapesos, né, do que a gente tem vivido hoje de maior liberdade, de produtos mais sofisticados. E acho que colocar no debate aqui também é interessante, ver um mercado que cresce, mas que também pede responsabilidade. Depois falar rapidamente da parte da 179 do regime informacional, que é um assunto um pouco mais óbvio, né? Bom, primeira coisa, como a gente comentou no início, como é que era a proposta original da CVM em alguns quesitos principais, sobre exclusividade e sócio capitalista? Um primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a norma original ela só dava a permissão para trabalhar com mais de uma instituição aquele agente autônomo, né, ou agora o assessor de investimento, PJ. Então, aquele que desejasse trabalhar com mais de um intermediário, sendo PJ, ele tinha de fazer, na norma proposta originalmente, primeiro, indicar 2 diretores estatutários, né? Um responsável pela atividade, outro em cumprimento de norma e outro pela supervisão. Ele tinha de criar uma série de regras e procedimentos internos de grande complexidade, e até chamava a nossa atenção porque eles eram muito parecidos com aqueles descritos na norma que regula corretora e intermediário. Então, eram bem pesados esses procedimentos e até havia certa duplicação, até porque a corretora já faria e o intermediário e o agente autônomo também, o assessor de investimento. E a consequência ainda era que ele deveria ter uma série de obrigações de preparar relatórios anuais de conformidade sobre esses controles. Então, o cenário original que o mercado estava lidando, e cá entre nós, né, era uma coisa, já estava sendo tratado assim, tá bom, para ter a questão da quebra da exclusividade, vai ter um peso gigante de responsabilidade, vamos discutir com a CVM, mas a gente vai ter de encarar um pouco essa subida de barra. Esse era o texto original. Na questão da empresa, e vamos dizer assim, da questão do sócio capitalista, tinha uma liberdade empresarial muito maior na proposta original, mas tinha algumas restrições. A gente poderia ter sócio não agente autônomo ou não assessor de investimento hoje, mas tinha uma vedação muito ampla e até meio cinzenta
de que esse sócio exercesse alguma atividade conflitante ou que fosse gestor ou consultor. E a questão dessa atividade conflitante era muito complexo de estabelecer uma fronteira, que foi uma grande dúvida do mercado. O que é o não sócio conflitante? Outra restrição que tinha na norma original é que o CNPJ do agente autônomo, a empresa de agente autônomo, hoje assessor de investimento, ele só poderia exercer a atividade de assessor de investimento. E a lógica da norma era assim, olha, quem não quiser se vincular mais de uma instituição ou quem não quiser ter uma estrutura societária mais fluida, tudo bem, fica do jeito que está, não aponta diretor, não faz política nem nada. Então, essa era a lógica original proposta pela CVM, ou seja, quem tivesse uso da liberdade de se vincular a mais de uma instituição e ter sócios não agentes autônomos ou não assessores como hoje em dia, deveria ter um peso gigante de carga regulatória e quem quisesse continuar trabalhando como hoje não mudaria nada. Essa era a proposta original. Brazuna, Oi. só complementando, né, além disso, ele, de certa forma, ele impedia o uniprofissional de ter essa opção, né, de ser multivinculado, né? Ele deixava claro na proposta original que o uniprofissional ele deveria manter a estrutura simples, deveria manter a exclusividade, né? E isso caiu por terra no texto final. Então, até essa tentativa de segmentação, vamos dizer assim, da categoria que foi dada aí no texto preliminar acabou não prevalecendo na redação final, né? Que é muito positivo aí para o mercado como um todo. E olha que era até uma estrutura engenhosa, né? Assim, você pensar, acho que uma coisa que mostrou que a CVM dedicou muito estudo a isso é que assim era uma a nova proposta de audiência pública teve um estudo aprofundado para a CVM para chegar nessa solução, né? Que era uma solução de falar assim, olha, vamos preservar o mercado que quer continuar trabalhando do jeito que quer, que está, e vamos permitir um upgrade de quem quer se sofisticar mais, né? Então já era interessante, né, a norma original, mas tinham realmente gaps. Outra questão que a gente lembra é que ela atrapalhava muito o assessor de investimento que trabalhava só com fundo, né? Que ele não queria mudar nada da vida dele, mas no texto original da norma ele ia ter de ter um monte de obrigação que não fazia sentido, porque ele estava quietinho lá na dele, né? Mas já era uma estrutura inovadora, né? Agora, então, assim, agora vamos entrar como é que ficou efetivamente a norma, né? Assim, então, o primeiro ponto era na questão aquela questão da estrutura societária ficou bem diferente, e a questão de se vincular a várias instituições também. Agora, como é que ficou a norma? Assim, o primeiro ponto que a gente chama atenção aqui, que eu acho que é uma quebra de tabu também, é que no conceito do que o assessor de investimento faz, já está lá o serviço tradicional, como na norma anterior: prospecção e captação de cliente, recepção e registro de ordem, transmissão dos sistemas de negociação, prestação de informação sobre produto, etc. e tal. Mas teve uma coisa, acho que relevante, que caiu um pouco no tabu, e talvez pouca gente deu atenção, porque na prática esse tabu já tinha caído, né? Mas a norma anterior e todas as normas que regulavam o segmento, a palavra recomendação não existia na norma. Assim, se você procurar lá um caça-palavra do Word, lá quando você abrir a norma antiga de agente autônomo, você não acha a palavra recomendar e recomendação, isso era proposital, né? Por existir talvez uma visão de que isso ultrapassava um pouco o papel do assessor. Eu acho que a conquista do segmento pelos próprios esforços de assessorar os investidores levou a CVM a reconhecer de que, óbvio, que faz parte do processo. Então, agora, na nova norma de assessor, se coloca ela também que é papel do assessor prestar as informações. Isso inclui a atividade de suporte, orientação e recomendação de investimento. Mas também acho que ficou bom porque ali não é. Tem gente que vai falar assim, então agora consultor e assessor virou a mesma coisa. Acho que não. Se você olhar o conceito do consultor de investimento e do assessor, as coisas estão bem definidas, né? Assim, o assessor de investimento ele recomenda investimento inerente à relação comercial com o cliente dentro do escopo do processo de suitability da instituição intermediária contratante. Então, não é que o assessor virou um consultor, o papel do consultor é outro. Aqui a obrigação que sempre existiu eu, assessor, eu tenho que sim recomendar investimento
dentro de um processo de suitability, que é responsabilidade da instituição a qual esse assessor está vinculado, né, que ela tem lá aqueles questionários todos para definir o perfil do investidor, e aí você vai fazer essa curadoria, vamos dizer assim, de investimento dentro daquele escopo, né? Acho que isso é algo que para mim, assim, isso não foi uma grande inovação, isso foi reconhecimento de algo que faz todo sentido, né? Exato. Brasil, eu só pedi a palavra rapidinho, porque Claro. apesar de a gente estar falando aqui de bastante mudança e conquista, vale citar aqui para todos os assessores que estamos assistindo que a relação não mudou. Ainda o assessor ainda é preposto, então a relação de preposição continua. A gente acaba vendo hoje essa questão da liberdade que veio até. Até do ponto regulatório que você mostrou no outro slide, que tinha muito mais uma cobrança em montar relatórios estatutários. Acho que a CVM ela entendeu que o assessor, de fato, ele ainda é um preposto de uma instituição financeira, então todos nós aqui que atuamos teremos sim que estar vinculado agora não mais a uma, se quiser a várias, mas ainda tem essa relação de preposição. Então essa recomendação que nós, assessores, podemos fazer está limitada à plataforma no qual nós estamos vinculados junto com o perfil. Então essa relação, aquela até discussão passada, poxa, com a nova norma o cliente é de quem? Não. O cliente comercialmente é do assessor, mas na prática ela é da plataforma no qual abriu. Essa relação de preposição não mudou na norma. Estou só fazendo esse comentário por conta de que alguns assessores entraram em contato. Poxa, mudou, então agora o cliente é nosso, não é? Não, isso não mudou nada, a gente ainda é. E foi um trabalho da BAE mostrar isso para o regulador, para que esses pontos aí, principalmente de compliance, que tá muito pesado que viam, mostrar, regulador, ainda a nossa atuação é de preposto. Contudo, eu quero um preposto no qual eu posso atuar como o meu cliente gostaria, dando a recomendação. Hoje o Brasil, a gente sempre fala, eu e o Francisco em live, o problema nosso é educação financeira. Se o assessor não pudesse dar a sua opinião, recomendar de acordo, ele conhece, a gente sabe que é uma relação muito mais social, né? Eu brinco. Hoje tem assessores que tem uma relação e cria-se uma relação de amizade muito próxima com alguns clientes e você acaba ficando aquela, não posso recomendar, eu sou apenas um repassador de ordem. Né? A gente até brincava na época com a CVM, eu falava, ligava do meu celular pro Brazuna, vou te ligar porque isso, ó, agora eu vou te ligar do telefone gravado, e você me diz assim, por favor, comprar 4.000 Petri 4 a mercado. Então, assim, a gente entendeu que na prática precisava criar uma forma que o senhor tivesse essa liberdade de recomendar, não mudando a preposição, mas podendo atuar de fato como um advisor. Tanto é que mudamos o nome de agente autônomo de investimento para assessor de investimento. Nosso objetivo maior é assessorar os nossos clientes vinculados à plataforma no qual a gente usa para distribuir. E um ponto interessante, eu acho que evoluiu, ficou muito claro, a gente foi nesses anos, o papel da plataforma e do assessor barra distribuidor, né? Hoje a plataforma se focou muito mais em tecnologia, em aumentar os seus produtos, em aumentar um ambiente friendly tanto para o cliente final como para o assessor, e o assessor ficou de fato como um grande distribuidor que leva os produtos, essa sopa de letrinhas do mercado, LCI, CRI, CRA, debênture incentivada, para o cliente final, explicando e de acordo com o perfil dele. Então, acho que cada um no seu galho, vamos dizer assim, entendeu e evoluiu para esse lado, e acho que o regulador entendeu bem, por isso que teve tanta mudança do texto, que a gente viu, o pré-texto, vamos dizer assim, para o texto final que saiu agora na semana passada. Só complementando, né, Diego, está certíssimo o que você comentou, né? Quer dizer, ele não só ele é um preposto, mas ele continua atuando sob a responsabilidade de um intermediário. O modelo jurídico não mudou, né? Isso é uma boa coisa para ressaltar, né? E até irônico, né? Porque as pessoas muitas vezes brincavam e falavam assim, pô, a língua portuguesa é uma língua meio tricky, né? Porque o nome anterior era estranho, né? Agente autônomo de investimento. Se ele era vinculado à instituição, por que ele era autônomo, né? Então era uma coisa. Agora acho que está muito mais correto. Ele é um assessor de investimento que atua como preposto da instituição que ele representa e ficou muito mais alinhado. Agora a gente não pode confundir, talvez uma coisa que eu acho que gera confusão e acho que é mérito do mercado, é que aqui o foco que a gente está falando é da figura regulada do agente, do assessor de investimentos. Agora, os negócios se desenvolveram, a gente não pode esquecer e não pode deixar de falar que as grandes operações que começaram originalmente como agentes autônomos e agora são assessores de investimento, elas agregaram outros serviços de outras empresas no seu grupo, né? Então, talvez o que gera uma confusão é que hoje você tem
empresas que começaram fazendo só assessoria de investimento, como ela é hoje conceituada, mas agregaram no grupo uma gestora de recursos, até eventualmente uma consultoria de valores imobiliários, uma corretagem de seguros, uma empresa de corporate finance para assessorar o cliente que é empresário. Então, não vamos confundir aqui, uma coisa é outros negócios que surgiram laterais ao mercado de assessoria, que tem sua regulamentação específica, e aqui a gente está falando do foco da relação do cliente como assessor de investimento, e que não quer dizer que não se possa fazer as outras atividades. Inclusive, hoje, até vou entrar na parte da empresa em si, acho que isso também foi um tremendo avanço na norma, porque se reconheceram essas estruturas e elas vão poder ser feitas de uma forma mais equânime e transparente. Se reconheceu a PJ2, né, Brazuna? Que eu Isso, e brinco todos aqui. os outros, todas as outras PJs 2, 3, 4, 5 que se criavam, né? Eu lembro, Brazuna, quando eu comecei como assessor lá em 2008, 2009, eu abri a empresa de assessor de investimento, agente autônomo, que na específico não podia por outro, só que naquela época, você lembra que era muito comum dar cursos, né? Vamos vender cursos sobre bolsa. A gente era. E aí que falaram, opa, mas você não pode vender curso desse CNAE, que não permite. Então, desde lá já existe a PJ2, que para muitos começou com viés educacional, depois migrou-se para uma gestão de recurso, depois para uma corretora de seguros, correspondente bancário. Foram agregando, eu brincava que o assessor, para fazer tudo que ele precisava, ele tinha que ser um polvo, vários CNPJs para poder fazer aquilo que antes não entendia. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu estou alocando investimento para o meu cliente, mas previdência não podia, porque previdência não era um produto. Então, tinha que ter uma corretora de seguros para que eu pudesse receber a comissão de um FII. Então, muitas coisas eu acho que o regulador entendeu, e isso é mérito muito dos assessores, de todo mundo que ao longo do tempo foi construindo estruturas sólidas. Claro que eu brinco que era um Frankenstein, né? Era mais um parafuso, né? Era aquilo. Mas agora a CVM ajuda a fazer tudo numa única PJ. Mas o ponto central é esse que você comentou. A 178, a resolução 178, fala apenas da assessoria de investimentos, que esse é o pronto. Mas hoje os assessores originais viraram um negócio, vamos dizer assim, multibusiness, né? Então, a gente tem que concentrar assim. Tem várias coisas ali que às vezes você fala com uma mesma pessoa, entre aspas, mas não é mais do que assessoria, né? E aí, indo agora para a questão da exclusividade. Então, a gente colocou ali como era e vamos falar como ficou. Ficou muito mais flexível e abrangente, né? Na proposta de audiência pública, era focado na pessoa jurídica, e a norma, como veio, ela permitiu essa multivinculação, vamos dizer assim, tanto para PF quanto PJ. Isso foi, assim, até... tudo bem, o mercado talvez de assessores pessoa física pode ser menor, mas eu acho que é positivo também, né? Outra coisa, a questão dos diretores veio muito mais simples. Então, a norma agora estabelece que o agente o assessor de investimento PJ, seja ele um ponto importante, seja ele vinculado, se você for optar ou não por vincular mais de um intermediário, vai ter de ter o diretor responsável, tá? Agora, um ponto que eu acho que, de muita análise que eu vi no mercado, assim, duas questões que eu acho que são relevantes. Primeiro, que a norma original falava em diretor estatutário, e não precisa ser mais um diretor estatutário. Ou seja, pode ser um diretor meramente apontado no organograma, numa ata de reunião. Então, isso aí simplifica um pouco, né? Porque responsabilidade estatutária é uma coisa um pouco mais pesada, né? Mas lembrando, Brazuna, apesar de não ser estatutário, a norma deixa bem claro, tem que ser um assessor de investimento, ele tem que ser aí, então essa questão do outro, não pode ser o sócio não agente autônomo, ele não pode ser esse diretor. Tem que ser um agente autônomo e, na medida possível, até que seja um administrador, alguém que entenda a operação, né? Por mais que essa questão estatutária caiu, a CVM ela quer que seja alguém que entende do business, né? Vamos deixar, não pode ser de controles internos para inglês ver, tem que ser alguém do business mesmo. Então eu recomendo até para quem está nos assistindo que nas suas estruturas, sejam pequenas ou grandes, porque como o Brasil deixou bem claro, todos terão que ter essa figura desse diretor, até os menores aos maiores, que seja alguém que entende do business, porque o maior receio da CVM, aqui pessoal, qual que é? Que alguma pessoa que não seja agente autônomo que faça atividade fim. A atividade fim não pode ser terceirizada, esse é o ponto principal. Depois a gente vai comentar aqui que eu posso trazer outras pessoas, outras atividades no meu CNPJ, outros sócios não agentes autônomos, não assessores de investimentos, porém a prospecção, todo aquele trabalho
tem que ser exclusivo de um assessor. E essa é a principal função do diretor responsável. Exatamente. Ver que quem está atuando é uma pessoa com certificação, então todos terão que ter certificação quem queira atuar, mesmo se for seletista, terceirizado ou como é a forma, tem que ser assessor de investimento com prova na Ancor e tudo mais, não mudou nada disso. E o diretor responsável tem que ter essa principal figura. Primeiro, seguir o controle interno da corretora na qual ele está sendo preposto. Se for mais de uma, duas ou três, pegar aquela que é mais rígida, ele vai ter que seguir pela a régua mais alta. Mas sempre o maior receio do regulador, e aí BSM depois que vai fazer, é saber que quem está executando a atividade fim. Ele é uma pessoa que tem certificação, porque a gente bate no peito ao seu investimento, que a gente é uma atividade muito regulada. Por isso que nossos clientes estão com a gente, por conta da regulamentação, tudo que a gente tem. E isso a CVM não quer que perca, por isso que essa figura do diretor responsável. Como eu sou preposto, não tenho que seguir essa norma igual gestora, corretora, porque o cliente, em via de regra, ainda é da plataforma, mas a CVM ela quer saber basicamente isso. Empresa de investimento, quem atua com a atividade de fim é autorizado? Tem a certificação? Você está seguindo as normas? É basicamente isso, por isso que tem que ser um assessor de investimento e de preferência que seja aquele administrador que conhece o business. Ou seja, fechou a porta para uma eventual terceirização, para uma eventual contratação de Exatamente. alguma empresa especializada em serviços de compliance, governança, coisas do gênero. Essa pessoa necessariamente tem que ser um diretor, um sócio ou um administrador do escritório. Mas nada impede que você contrate uma empresa para te auxiliar, mas a responsabilidade é sua, né? Então, você tem uma Sim. prática comum em gestão e outras atividades também assim. A CVM sempre fala, olha, pode terceirizar, você pode terceirizar a atividade, mas a responsabilidade não. Então, se você quiser colocar um terceiro para operacionalizar o controle, etc., fique à vontade, mas eu vou perguntar para você. E um ponto, sabe, que eu acho que é interessante, eu vi muita gente divulgando, e no jornal também, em uma série de análises, batizaram muito esse diretor de compliance. E eu não entendi desse jeito, tá? Primeiro que a norma não dá esse nome, e eu acho que as responsabilidades dele, a gente vai até colocar aqui, para mim, elas se aproximam muito mais de um diretor de RI barra compliance do que um diretor puramente compliance. Ele vai ser realmente o representante da instituição para qualquer questionamento. Então, ele que vai responder para o intermediário se está cumprindo todas as obrigações, de certa forma. Então, eu acho que ele tem um mix entre ser um cara que representa a instituição formalmente e, sim, a parte de controle. Mas eu não entendi como um papel puro de compliance. Então, ele é um pouco... Para mim, ele é muito mais um RI, Eu nesse também acho. sentido, do que um compliance mesmo. Então, eu acho assim, tudo bem, vai de cada estrutura de cada empresa, né? Eu acho que pode ter uma tendência de muita empresa de assessor de pegar lá, se ele tem uma figura sênior de uma espécie de COO, um head de operações, talvez possa ser esse cara. Mas eu acho que em outras não, tem outras que você tem um cara mais protagonista que é CEO, ele é mais controlador, talvez vai ser esse cara. Então acho que vai variar um pouco assim. Eu não arriscaria dizer que não vai ter lugar que esse diretor vai ser o CEO e outros que vai ser o COO. Não sei como é que vai ser a Eu, atividade de vocês. eu gosto de falar que eu não gosto também do compliance, gosto de dizer que é um diretor de controles internos, aquele que vai controlar a operação e deixar bem claro para o regulador e para a plataforma, porque vale reforçar aqui que toda a questão de fiscalização ainda é da plataforma, né? Não terceirizou. Muitas plataformas queriam passar isso para o assessor. Ó, já que acabou a exclusividade, então a responsabilidade é Se do vira aí. escritório. Não, a responsabilidade passa da plataforma. Por isso que a plataforma ela tem que estar ciente e segura e tranquila que o escritório no qual se vinculou a ela segue os controles internos, basicamente desses pontos que a gente observou aqui. Eu acho que esse é o ponto. De qualquer forma, até para a imagem do escritório, isso é muito positivo, né? Porque para o investidor final ter a ciência que ele está sendo atendido por uma estrutura que tem pelo menos o mínimo ali de cuidado, de governança, né? Eu acho que acaba sendo um ponto aí positivo para o mercado, né? Acho que mais do que uma oneração, como se falava no passado, lá na época da audiência pública, né? Eu acho que além de não onerar tanto, eu acho que acaba contribuindo para um bom andamento aí da relação escritório-investidor, dando esse conforto, essa segurança adicional. Até nesse sentido do diretor, até colocar um comentário que eu recebi aqui de das pessoas que está no chat, não foi nem no chat, não dá pelo WhatsApp. E eu até concordo, falou assim, ó, não vejo a menor possibilidade de alguém
ser diretor nesse cargo e não ter vínculo societário empregatício ou não ser estatutário. Realmente, assim, a norma não obrigou, mas eu acho que no peso de responsabilidade, você simplesmente apontar no organograma, ou numa mera ata, eu acho que pelo peso da responsabilidade dessa pessoa, talvez seja muito pouco. Talvez em empresas menores pode até ser, mas eu acho que esse sujeito vai ter um protagonismo, né? Então, provavelmente, eu acho que vai tender a ser um diretor estatutário nas operações maiores, né? E talvez as próprias due diligence dos intermediários falar, pô, peraí, tem um mega peso de responsabilidade. Esse cara que fala comigo, né? O intermediário vai pensar isso, né? Quem eu vou perguntar formalmente se eu tiver uma dúvida ou alguma fiscalização no assessor de investimento para esse cara. Esse cara não tem uma vinculação mais forte com a empresa. Então, acho que a CVM me deu a responsabilidade, mas eu recomendo olhar com bons olhos e falar, cara, até no sentido de eu mostrar minha governança, eu tenho um cara que é estratégico e é estatutário, talvez seja relevante para mostrar uma operação madura, né? E, finalmente, assim, na parte que o Diego já falou um pouco, a norma liberou o agente autônomo PJ de ter política de compliance, assim, mas ela exigiu que tenha compliance, né? Mas ela falou, não precisa estar no papel, mas você controla aí. Também liberou de fazer relatório, mas ela, em contrapartida, ela reforçou o papel do intermediário na fiscalização do assessor, né? E quem olha o que veio, na verdade, assim, ninguém ficou tão preocupado com o que veio, falou assim, olha, não estava no papel, mas na prática, a vigilância que as principais plataformas já faziam em cima dos assessores, já era isso que estava aí, só não estava no papel. Então, isso acho que foi um mérito, assim, de certa forma, e realmente isso é perceptível, de que o nível de compliance que as plataformas já faziam em cima dos assessores já estava além do que a norma anterior falava, né? Então, acho que teve um peso, acho que a CVM reconheceu e falou, olha, eu exigi que você tivesse compliance, mas o sistema de vigilância colocado pela plataforma já é bem pesado, né? E até um ponto, se a gente lembrar do passado, e vocês têm condições de falar melhor do que eu acho que hoje praticamente assim as operações que transitam entre um cliente, um assessor de investimento, uma plataforma, que não são formalizadas em algum sistema eletrônico, são quase zero, né? Ou seja, a gente foi para um mercado que o nível de controle e criticidade aí sobre fiscalização de perfil de suitability, de boletagem de ordem, etc., deixou de ser aquele mercado do passado de que a gente autônomo executava por telefone, né? Ou até por e-mail recentemente. Então, eu acho que o nível de formalização de controle hoje em dia é bastante alto, né? Não, é interessante notar também que no edital, né, ele institui a figura daqueles 2 diretores estatutários no caso da pessoa ser não exclusiva ou ser sociedade empresária. E aparentemente, acho que o entendimento, acho que é consensual de que não existe mais isso, ou seja, pessoa jurídica vai ter que ter um diretor responsável, independente se tem 2 assessores como sócios ou se tem 1 milhão de assessores como sócio, né? Então, essa figura ela passa a ser obrigatória, aí, vamos chamar assim, para toda pessoa jurídica, né? Exato. E aqui é um outro ponto sobre a exclusividade. Esse ponto aqui eu até destaquei. Esse eu acho que é um ponto que talvez tem divisão aí de entendimento no mercado. E esse acho que é um ponto que vai valer a pena conversar com a CVM. Agora que liberou a exclusividade de sócio capitalista, então agora, sei lá, assessor pode ser sócio assessor, corretora pode ser sócio corretora. Está uma discussão muito grande até de que arranjos pode fazer. Eu confesso que tenho dúvidas pelo seguinte, esse artigo 16 aqui da norma, ela fala que o mesmo assessor de investimento, pessoa natural, não pode atuar simultaneamente como assessor, pessoa natural, como sócio, empregado, ou contratado de intermediário ou de assessor de investimento PJ. Também não pode atuar simultaneamente com assessor de investimento da condição de sócio, empregado ou contratado de mais de um assessor de investimento PJ. Então, existe uma dúvida aqui do limite de atuar, né? Então, Brazuna, Oi. desculpa, eu até levantei a mão porque eu fiquei com a mesma dúvida sua. E a gente fez uma live com a Ancor na semana passada e o Orlando da Ancor, ele fez esse questionamento para a CVM, ele fez esse questionamento para a CVM e falou assim, um assessor de investimento, ele pode ser sócio de duas empresas? Escritório. A resposta é CVM. Pode, só que ele só pode atuar como assessor de investimento em uma. Então, ele pode ser sócio investidor em outros
Eu brinco, olha a miscelância que a gente está entrando agora. Então eu Exato. brinco aqui, eu, Diego, posso ser sócio de um escritório de um amigo meu, mas seria um sócio investidor, mas eu só poderia atuar como assessor de investimento aqui na Miura. No outro, eu posso entrar como sócio investidor. O que eu quero dizer, o que, que o Orlando Dancor disse? Que realmente essa questão do sócio investidor não limitou o assessor de investimento. Então, ele pode sim ser sócio investidor em outras operações, mas atuar como assessor apenas em uma. Eu falo isso, assim, o pessoal às vezes acha meio, pô, mas isso é conflito de interesse. Eu tenho amigos meus que têm corretora de seguros. Eles têm duas, três corretoras de seguro. Uma ele atua, o outro tem porque a corretora de seguro, o foco é em risco de engenharia muito alto, né? O business que ele sabe fazer. Em outros segmentos acabou tendo, mas esse ponto, acho que bacana só de entender por que que a CVM escreveu isso. Eu entendo, essa é a minha opinião, Diego, de que ela não limitou ninguém como sócio investidor. Até o assessor pode ser sócio investidor, mas deixou bem claro que atuar, ele só pode atuar em uma. Mesmo aquele cara que é CLT ou terceirizado, ele pode ser terceirizado em duas? Não, em apenas uma. Atuar como assessor em apenas uma empresa. Mas ele, na pessoa física, se ele quiser ser sócio investidor, ele pode. A mesma coisa quando a gente tinha na norma, você viu a questão do gestor, né? A CVM tinha vedado gestor e consultor ser sócio do assessor de investimentos. Aí a Isso. gente falou, peraí, mas não faz muito sentido isso, porque ou ao contrário é possível, né? O assessor Exato. pode ser sócio investidor de uma gestora e ao contrário ele não poderia. Então eu entendi que a norma veio bem abrangente e liberou dessa forma aí, mas deixar bem claro essa questão da sociedade. Só que vocês comentaram, porque quem levantou isso para a gente, e até era Isso. uma dúvida que a gente ia fazer, foi o próprio Orlando da Ancor, veio com essa resposta já da CVM. Mas esse ponto, eu acho que assim, esse é um ponto que acho que pode ser legal estressar num ofício com a CVM, porque na teoria é fácil, na prática pode dar confusão, né? Confusão no sentido de entendimento, né? Porque primeiro que até quando aqui fala atuar simultaneamente na condição de sócio, né? Então já gera confusão. E outra que eu acho que talvez vai valer a CVM dar uma certa arbitrada, dar exemplos, é porque é deixar clara essa fronteira, né? Falar assim, olha, meu amigo, se você vai ser sócio da outra, é sócio torcedor. Você não pode ser um sócio atuante, né? Porque às vezes o sujeito pode fazer isso, fala assim, não, não, não. Eu não vou prospectar para duas empresas de assessora, eu vou prospectar para uma só, mas a outra eu sou só sócio. Mas eu sou sócio, eu posso dar pitaco na gestão da empresa? Eu posso ser de um board de diretores ou não? Então, talvez acho que vai ser legal você vir e falar, cara, tipo, na outra que você é sócio, você não pode nem saber o que está fazendo, o que está acontecendo, ou você pode ser só um conselheiro. Então, talvez eu acho que isso vai ser um ponto legal da CVM da exemplificar e aprofundar, para a gente não ter confusão, né? Porque a fronteira é muito sutil. Ficou claro que, assim, olha, falar para o teu cliente sobre investimento é só com crachá, né? Mas você pode ser capitalista de outras e até onde você pode ir. Então, talvez falar, não pode nada, ou pode, sei lá, atuar no management da empresa. Então, isso acho que vai ser um ponto interessante da CVM É, realmente tratar, né? exato, Porque mesmo fica. porque, Brazuna, eles não limitaram a CVM também em percentual, né? Sim, Desse sim. sócio investidor. Não É, tem lá um percentual, pode até, o sócio pode ter até 10, 15, 20, 49%. Não limitou-se nem uso, percentual, nem né? segmento. Exato. Porque realmente é estranho. Do ponto de vista comercial, eu já vou chegar oferecendo para um cliente mais de uma instituição financeira, né? Então, já vai ter de deixar claro, falar assim, olha, eu trabalho com a corretora ABC, com o banco A, B ou C. Pô, se na base eu pudesse apresentar vários crachás, fica impossível entender, né? Eu estou te assessorando com a empresa A ou com a empresa B, e cada uma dessas empresas está vinculada a diversas instituições. Vai ficar confuso demais, né? Então, acho que faz sentido, cara, atuar realmente, oferecer serviço é só de uma e ser sócio pode, mas eu acho que vai ter que ter um aprofundamento aqui sobre essa discussão mesmo, para não ter risco de abuso, né? Transparência, um outro ponto aqui que eu acho que também passou pouco percebido, eu queria até ouvir um pouco a opinião de vocês, é que, em troca da liberdade, vê algumas coisas novas, né? Se a gente olhar assim, o artigo 23 da norma, ele colocou ali agora que sempre que solicitado pelo cliente, o assessor tem que descrever como é remunerado por produto, serviço, e fala muito em valores percentuais, e qual assim, realmente coloca ali uma liberdade para o investidor questionar o assessor
E isso tem acontecido com as instituições também, né? Os normativos da Anbima e da própria CVM, que é um 179, tem ido no sentido de explicar mais e responder questionamento do investidor sobre como é que funciona essa relação comercial, né? Então, isso também vai ser um ponto inovador, né? Assim, como é que será que o cliente vai usar essa permissão que a CVM deu, né? É bem colocado, Brasil. Eu também achei bastante curioso esse inciso terceiro aí do artigo 23, né? Porque você já tem o termo de ciência antes de Também, né? operacionalizar algum investimento. Então, a partir do momento em que eu, como preposto, fui lá, captei um cliente, prospectei um cliente, e esse cliente teve que já assinar um termo de ciência sobre minha forma de remuneração, sobre a minha atividade, sobre eventuais conflitos de interesses aí inerentes à atividade que possam ter, né? Por que esse reforço, né, do inciso terceiro do artigo 23? Ou seja, eu sou investidor, eu fui lá, eu dei ciência que eu sei de tudo, mas eu esqueci 2 semanas depois e vou lá perguntar pro assessor como ele é remunerado. Inclusive chamou mais atenção ainda, né, o parágrafo 2º, quando ele fala que inclusive eventuais adiantamentos feitos pelo intermediário que tenham sido ou venham a ser direto ou indiretamente recebidos pelo assessor de investimentos, né? Eu não sei até que ponto aqui, nessa questão do adiantamento, se você não fere até uma relação contratual entre partes, né? Uma Era questão até, isso que eu ia comentar, até de Francisco. sigilo, né? Porque, na Mas o anterior verdade, eu falei de escrever, né? Mas ele fala de é, escrever, mas vai num nível é, de detalhe que eu acho que assim, vamos ter de ver onde isso para, né? Porque a transparência é uma coisa é transparência, outra coisa é liberdade, até onde a atividade empresarial tem que ter um certo sigilo, né? Porque exato, até porque eu fiquei até pensando assim, né? Aquele investidor muito amigo de um assessor mal intencionado que está pensando em migrar de concorrente, plataforma, por exato, exemplo, como é. e vai lá e fala, Exato. investidor, vai lá na miúra lá do Diego, pergunta Me para mostra ele os teus como que ele é contratos, entendeu? remunerado, quais são os adiantamentos, me mostra aqui quanto que você recebeu para estar tendo algum tipo de incentivo aqui para trabalhar comigo, porque eu É, vou usar essa informação como forma de negociar com outra plataforma, né? dá a impressão que eu posso pedir assim, olha, marca um dia aí com o seu CFO, que eu quero ver todas as planilhas internas, né? É, é, Assim, acho que isso aqui também vai ser outra coisa que acho que o mercado vai ter de ir arbitrando, e eu acho que só a experiência vai levar a CVM a definir limites, né? Porque sim. a impressão que a questão aqui é conceitual, né? Que você, se alguém me perguntar, eu vou descrever conceitualmente a remuneração, então, mas aí fala valores ou percentuais. Então, talvez o mercado vai falar de range, mas eu acho que isso aqui vai ser um teste empírico, né? Sim, sim. Exato. Até E porque a também, própria. assim, desculpa, Francisco, te Pode falar, cortar. Eu pode acho falar. que assim tem que entender. Eu gostei dessa última frase sua. Qual será o uso desse dispositivo e o que realmente muda para a decisão do investidor saber eventuais adiantamentos feitos pelo intermediário? Eu tenho que entender o que isso muda, porque na minha cabeça eu sempre tento entender qual é a cabeça do regulador. O regulador ele quer maior sentido que o investidor tenha maior número de informação, que seja transparente. Mas aí eu acho que já beira algo que não tem ganho benéfico para o investidor. Se eu já estou, por exemplo, vou pegar o exemplo meu, se eu já estou no BTG e eu estou prospectando, o que muda para o meu cliente saber o que foi meu acordo, por que que eu fui para o BTG? Vou dar Não, um exemplo. não, vou fazer um comparativo, que eu acho que é sempre bom comparar. Se eu sou um cliente de um private bank de um banco, eu sei que o banker recebe salário e recebe bônus. Se eventualmente ele receber uma luva para ir para o escritório, para o banco, ou se qualquer relação, o programa de bônus daquela instituição, se é É. mais ou menos agressivo, se ele tem um partnership ou não, eu sei que tem, mas eu não posso falar assim, não, me fala aí quanto você ganha, né? No fundo, acho que tudo tem. Dá para entender a intenção, mas talvez acho que a gente vai ter É. talvez com uma redação muito abrangente. Eu acho que a intenção maior, né, pode ter sido para os casos de multivínculo, né? Então, dizer por que que eu estou oferecendo uma operação que eu oferecia na instituição A e agora eu estou forçando para que ele faça pela instituição B? Será que eu tive alguma vantagem financeira com a instituição B que está me forçando a Bem levar pensado, aquela operação Francisco. para lá? Acho Não, que e se você talvez. olhar no artigo que fala sobre aquele artigo sobre a transição de assessor de instituição para instituição, lá até coloca isso, né? Que você tem que dar transparência quando você está mudando de casa, vamos dizer assim, até de eventuais benefícios que você recebeu de uma nova casa e que estão te Sim. incentivando a Então, já não sei se foi mostrar algum produtos ou vínculo que eles transferir. quiseram fazer entre Isso.
um capítulo e Porque outro, esse né? artigo 23 também tem a questão da insegurança jurídica, porque, por exemplo, meu contrato com a plataforma tem lá uma cláusula de sigilo, esse contrato eu não posso mostrar para ninguém. Bom, eu não posso mostrar para ninguém, mas se o cliente pedir, eu tenho que mostrar. Agora, qual vale mais, a norma Isto é, ou eu falar que é exato. o contrato que eu assinei que eu não posso mostrar, mas a norma exige que se me pedir, eu tenho que mostrar. Então, aí é bom que vai ter trabalho para advogados Ah, e desse segmento nosso. o bacana também é que a gente já está justificando uma live com o regulador aí que o mercado tanto está esperando, né, Diego? Porque já estamos aqui com alguns Com 3 ou 4 certeza. questionamentos aqui de entendimento que é bom dividir com eles, né? Agora, eu acho assim, né, a gente tem que pontuar que assim, trabalho tanto da Ambima quanto da CVM sobre transparência, tanto na questão de marcação mercado quanto de remuneração, é uma fronteira nova que a gente está vivendo, né? Então, acho que a tendência vai ser realmente assim, vai se consolidar entendimento de até onde se vai ou não vai, o que é saudável para o mercado, né? É. Mas esse ponto me chamou a Importante, atenção. É importante lembrar que a 179, que a gente não chegou lá ainda, né, para quem está nos ouvindo, ela também ela vai ter algumas obrigações adicionais ao intermediário com relação a esses pontos que a gente está comentando aqui. Então, ele também vai ter que ter lá um disclosure e disclaimers, enfim, e uma Mal, informação né? aberta, né, de como que é feita esse modelo remuneratório. Ou seja, não é algo que caiu só no rabo do cometa, né? Não é só o assessor de investimentos que tá exposto a isso, né? O intermediário também vai ter que colocar no seu site todas as formas com que ele é remunerado, né? Isso aí. Aí vamos aqui adiante. Aí voltando um pouco na parte societária, como a gente falou lá atrás, a norma original ela deixava a empresa de assessoria fazer só assessoria e ela restringia de uma forma meio zona cinzenta quem poderia ser sócio, né? Agora ficou um pouco mais light, assim, mas existe uma dúvida. A norma, botei até o artigo aqui, ela fala que o assessor pode exercer atividades complementares ao mercado financeiro de capitais, securitário, previdência, capitalização, etc. Então vai dar, dependendo do planejamento fiscal ou de sócios de cada instituição, você vai poder tentar englobar no mesmo CNPJ diversas atividades, vai depender da motivação de cada um. Só que taxativamente ela continua falando, olha, mas nesse CNPJ não pode fazer administração de carteira, consultoria e análise. Até análise eles colocaram agora, né? Porque eles esqueceram Isso, na não outra tinha norma. antes. O que era mais, talvez até assim, mais confuso a análise até do que a administração de carteira, né? Mas assim, agora ficou claro. Agora, uma dúvida que a gente tem aqui, também acho que só o tempo vai dizer, será que assim, esse artigo parece dar a entender que a CVM está falando claramente que as atividades conflitantes são essas aqui, e essas não podem. Mas a norma fala em exemplo, né? A nossa dúvida será que a CVM vai trabalhar taxativamente nessas três, ou ao longo do tempo, que é uma coisa que eu preferia que não, que eu acho que é mais arriscado, de a cada caso apresentado ela se manifestar, né? Ou a posteriori ou antes. Então, isso acho que é uma coisa que também vai valer uma discussão com a CVM, falar, olha, tem que ser preto no branco, né? Então, assim, se você elegeu claramente que essas três não podem, tudo bem, São pode essas alguém. três. Tudo bem que você pode até se reservar o direito e falar, cara, alguém pode inventar uma estrutura muito doida que eu não pensei e eu quero ter a possibilidade de vetar, mas eu acho que não seria saudável para o mercado você trabalhar no caso a caso, né? É. E outra dúvida que eu fiquei também, Brazuno, eu vejo todos afirmando com muita convicção que podem ter todas essas atividades num único CNPJ. Agora, o KNAI do assessor, ele é muito específico, né? Mas é combinação tributária Então, assim, eu não sei se e quando ele fala que é permitido o assessor o exercício de atividades complementares, ele não está dizendo necessariamente no mesmo CNPJ. Não, na verdade, Chico, pode ser no mesmo CNPJ. O que acontece? Na antiga norma, até no que estava anterior, eu não poderia ter outro KNAI na minha empresa. O meu único KNAI que era permitido colocar era o KNAI de assessor de investimentos. O que eu entendi no artigo 7, conversando com o Champs, é que agora não tem essa isso. limitação, não é só esse KNAI. Então, um exemplo, Você eu pode quero usar colocar o vários KNAI KNAIs. de correspondente bancário, coloco lá o KNAI de correspondente bancário. Quero ter o KNAI de educação financeira, coloque na educação financeira. Então não tem mais a limitação que antigamente era assim. Nesse CNPJ só pode um único KNAI. Acabou isso, então, a partir do momento que eu quiser ter outras atividades,
desde que não seja administrador de carteira, consultor de valores e analista, ou seja, eu até, Brazuna, lendo a norma melhor depois com calma, a CVM ela está querendo, no meu modo de ver, mostrar que aquelas outras atividades que parecem que são conflitantes do assessor, deixar bem separado, não. Consultor é Exato. consultor, assessor é assessor, analista é analista e gestor é gestor barra administração de carteira. Gestor, consultor, analista e distribuidor são 3 figuras separadas, essas atividades eu não tenho. Mas aquela sua PJ, que você fazia seguro, aquela sua PJ de curso bancário, que fazia Quer parte juntar, inerente junta. da evolução, até por uma questão tributária razoável que você comentou, essa sim, com a queda da exclusividade do único KNAI que estava. Então, esse é o entendimento que eu tive, até depois conversando com o Champs. Tá bom, Agora, respondido, só lembrando que, independente dos quinais que constam no contrato social, é sempre importante observar toda a legislação e a regulamentação aplicável a cada atividade dessas que você vai estar exercendo. Exatamente. você vai ter de combinar aqui, não vai ter jeito, né? Se você, na questão tributária, se tem hold ou não tem, muda alguma coisa, dependendo do teu regime fiscal. Todos esses quinais vai ter impacto de acordo com o teu faturamento. Então, óbvio que assim, a CVM deu liberdade, mas você continua tendo de desmontar o quebra-cabeça tributário e societário da maneira que for mais adequada para cada modelo de negócio, né? Agora, uma coisa interessante, assim, lembrando da questão que eu acho que essa vai ser muito transformadora para o mercado hoje, é que tudo bem, isso não confundindo que assim o CNPJ de assessor de investimento não pode ser gestor de carteira, consultoria nem análise, mas já não existia a vedação de agentes de assessores de investimento serem sócios de gestoras, administradoras e consultorias e casas de análise. Então, agora o que quebrou a lógica foi a mão contrária. Então, assim, você não pode exercer essa atividade, mas você pode ter uma gestora como sócia de uma empresa de assessor ou uma consultoria como sócia ou uma casa de análise. Então, uma coisa que acho que vai ser muito revolucionária, ainda mais no timing de mercado hoje em dia, é que vai ficar muito mais fácil você integrar outras empresas que exercem essa atividade, se você achar que faz sentido, no seu grupo empresarial. Porque antes, a grande restrição é que, assim, às vezes existe essa sinergia entre, eventualmente, uma casa de assessor e uma gestora, mas ficava uma mão sem volta, né? Porque o diretor responsável pela gestora, numa gestora, não poderia ser sócio no passado de uma empresa típica de agente autônomo. Agora, ele pode ser um sócio capitalista. Então, a gente acha que, assim, no cenário de mercado hoje, vai existir muita conversa, mas que tem muita gestora hoje que tem enfrentando um cenário não tão favorável, com juros altos, etc. E pode ser interessante você ter joint ventures aí de gestoras e casas de assessoria. Eu concordo com você. Eu tive esse entendimento, por isso que eu acho que o mercado acaba ganhando com isso, né? No sentido de que eu acho que assim, o ponto central dessa nossa fala é separar bem quem é o atuante e quem é o investidor. O atuante não pode ser analista, consultor, administrador, tem que ser assessor de investimento, ele não pode atuar em outras empresas, apenas em uma só. Fora isso, como investidor, no caso, liberou geral, que é bacana. Hoje, por exemplo, um gestor ele pode ser sócio de corretor de seguros, pode ser sócio de uma lavanderia, ele pode ser o que ele quiser, até de um assessor de investimento agora. É isso que eu acho que ficou bem claro. Mas lembrando que, para mim, essa é a figura principal que o diretor de controles internos vai ter que deixar claro para a plataforma, que é a principal responsável ainda pelas atividades do seu preposto, e o regulador. Separou a atividade do capitalismo, né? Acho que isso foi saudável. E isso vai realmente, assim, até a experiência nossa, tá? A gente vem estruturando gestoras para assessores de investimento já há alguns anos. E o que a gente sente, assim, que na hora que você começa a conversar, nem todo mundo consegue. Assim, existem diversas questões que às vezes limitam o assessor no modelo atual a montar gestoras, e que agora poder combinar com uma gestora e se juntar a uma gestora pode ser muito positivo. Então a gente às vezes vê assim, ou porque não tem, ou por causa do momento do assessor que ele acha que é um investimento pesado, que o controle é pesado, ou que ele não via profissionais na estrutura dele que ele pudesse deslocar para montar uma gestora. Então, agora eu acho que assim, quem não estava se sentindo capacitado para estruturar a sua própria gestora por N motivos, pode ter um atalho agora, né? Então, acho que esse modelo vai florescer mais agora ainda.
E Brazuna, assim, vamos deixar bem claro, né? Do mesmo jeito que o regulador deu a liberdade, ele pode tirar. Em 2012, ele Sim. tirou várias liberdades do assessor. O cliente institucional, o sócio até 2%. Então, eu entendo aqui que nós, enquanto assessores, teremos que mostrar, e aí por isso que é muito bacana quem está nos assistindo, lembrar que essa norma só entra em vigor a partir dia 1º de junho, com obrigatoriedade para 24, mas começa, para que a gente de fato faça algo que o regulador entenda, sinta segurança, para que não venha uma nova norma tirando essas liberdades que foi tão custosa conseguir nesses últimos anos. Então, eu acho que também aí é uma responsabilidade da categoria, e por isso que eu concordo, acho que o Brazuna comentou, não posso terceirizar a atividade do compliance, do controle interno, mas posso talvez contratar uma empresa para me ajudar a fazer de uma forma profissional. A partir do momento que eu vou ter vou poder ter o sócio investidor, o que que eu entendo com isso? Essas empresas terão governança corporativa. Eu entendo como eu vou querer esse sócio investidor de uma empresa que não tem transparência, que não tem governança, que não tem controles internos. Então, eu entendo que aqui, é aquela frase lá do Homem-Aranha, né? Quanto maiores poderes, maiores responsabilidades. Mesma coisa aqui para gente. O assessor ganhou muita liberdade agora, mas tem que tomar cuidado que se o regulador a qualquer momento entender que está muito bagunçado, ele pode tirar, e ele já deixou bem claro isso com a gente. Então, por isso que eu gostei da norma, mas também agora eu faço aqui um apelo para todos os gestores e assessores que entendam bem na prática e façam de fato algo que a gente consiga mudar esse mercado de um outro patamar. Eu acho que esse mercado de distribuição, nós crescemos muito nos últimos anos, a gente viu também um boom de gestora, mas eu brinco, Brazuna, que o gestor ele sabe gerir, ele não sabe vender às vezes o produto dele. Então, às vezes ele tem um distribuidor como braço, esse braço que vai distribuir um produto de qualidade, ajuda até a indústria e o entendimento. Então, a gente está criando formas de modernizar o nosso mercado de capitais que pode ser muito benéfico, mas temos que tomar cuidado, porque dependendo da forma que for esse rearranjo, o regulador pode tirar essas liberdades que foi tão difícil conquistar nos últimos 10 anos. Então, sim, até complementando, uma coisa que a gente vê que é muito característico, o assessor de investimento que hoje quer ter gestora, a gente enxerga duas vertentes. Assim, né? A gente nunca chegou nessa demanda, o assessor fala assim, eu quero ter uma gestora, porque ficar entre nós, eu vou boletar a operação do assessor ali, que eu quero ter liberdade de executar. Isso a gente nunca viu. Ou seja, o assessor montando gestora meio que para bypassar a norma, a gente não vê isso de pé. O que a gente, em geral, vê são duas vertentes. Ou é o assessor que começa a ver na sua base de investidores, realmente, em clientes que querem outro tipo de relação, ou por eventualmente terem necessidade de um fundo exclusivo, ou terem outro tipo de gestão que eles buscam, e ter de segregar um time preparado para isso e montar uma gestora, ou muitas vezes é para a estruturação de produtos que surgem na cadeia de demanda específica que eu poderia me aproveitar dessa oportunidade. Então, eu acho que o mercado certamente amadureceu, e eu acho que assim, dar essa liberdade de agora de estar associado a gestores, eu não vejo muito a gente regredir de novo e alguém falar, não, isso aqui é um bypass para eu, no fundo, executar, né? E eu ter liberdade de tomar decisão em nome do investidor. Esse tipo de operação a gente não vê prosperar. Até porque a exigência do diretor estatutário de gestão lá na CVM é tão pesada que é difícil arrumar até alguém que tope esse modelo, né? Perfeito. E aqui voltando um pouco na questão do diretor, então, o que é a responsabilidade que ficou na norma para o diretor do assessor, e chamando aquele diretor responsável não de compliance? São basicamente 4 pacotes de obrigações. A primeira é ser aquele stakeholder de prestar informação exigida pela legislação em vigor. O segundo é responder também a qualquer pedido de informação da CVM e da entidade credenciadora. Então, ele vai ser, de novo, por isso que reforço para mim, é mais um NI do que puramente um compliance. Terceiro, aí entra um pouco o papel de compliance, que é verificar a compatibilidade entre a política dos diferentes intermediários e harmonizar isso, como o Diego falou. E o quarto, que é o papel mais pesado, de realmente ser o stakeholder para auxiliar o intermediário em relação à fiscalização. Então, ele vai ser o ponto de contato central para ser cobrado pela instituição intermediária, vai ser esse diretor, né? E fazer a fiscalização interna disso, ou seja, que o assessor atende à legislação, que atende às políticas do intermediário, controlar para que não haja a gente sem credencial de assessor exercendo atividade de assessor, e cuidar da parte de preservação de sigilo, que é outro ponto relevante também que ganhou um reforço, é que já que vai ter relação com mais de uma instituição, existe uma preocupação muito grande da regulação
e segregar claramente essas informações, né? Você não pode cruzar informação de instituição intermediária entre elas, né? Exatamente. E, finalmente, a gente já falou aqui, só para constar, a parte do termo de ciência, que a norma trouxe esse novo termo de ciência, como o Francisco lembrou, os principais pontos que eles tratam aqui é um pouco de explicar a relação do assessor com o cliente, eventual conflito de interesse, falar que ele é remunerado, e detalhar um pouco essa remuneração, e também falar agora de que esse assessor pode estar vinculado a mais de um intermediário. Então, esse termo, acho que assim, faz parte do jogo, né? Toda atividade, você tem um pouco mais de liberdade, você acaba tendo esses termos de ciência, e essa é uma novidade que vai ter de ser feita aí ao longo dos próximos meses. E, bom, e finalmente, até o nosso resumo até ficou meio longo, mas eu vou parar aqui a apresentação por aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E subiu a minha tela aqui. Tô te vendo, Brazuna bem aqui. Tô vendo você e o Francisco. Eu acho que a gente fez quase 1h30 aí explicando, mas eu tava, enquanto você falava afinal, eu vi bastante das perguntas, que muitas a gente acaba respondendo nesse nosso bate-papo aqui. Então, o mais importante é o pessoal entender. Eu acho que esse seu material, deixa bem claro, vai estar aí no site da BR Governance ali para o pessoal consultar, mas eu acho que você abordou os principais pontos que era importante o assessor saber de mudança. Deixa eu botar, como eu não estava vendo, vamos passar rapidamente o chat, vamos ver se ele pesca alguma coisa. Então, primeiro, que a gente falou um pouco, se a partir da nova norma, o assessor pode ser sócio capital. O assessor de investimento pode ser sócio capitalista de qualquer outra empresa? Sim, a gente falou, né? E perguntam aqui, eles perguntam aqui a diferença entre um AI e um gestor, a diferença entre um AI e um consultor. Isso me parece bastante básico, né? São atividades completamente diferentes, com resoluções diferentes que regem a atividade de cada um, né? Em nenhum momento eles se misturam com assessor de investimentos e nunca se misturaram, né? Então... Aqui outro ponto que ela colocou também é a questão da sociedade. Uma holding que tem a participação em sociedade, que exerce atividade conflitante, também pode ter participação numa PJI, inclusive sendo controladora. Como a gente colocou, eu acho que o entendimento é que tem essa fluidez maior. A questão que a gente tem a dúvida ali é se realmente a CVM vai taxar como conflito de interesse só a questão daquelas outras atividades, ou ela eventualmente vai dar mais liberdade. Mas como sócio, eu não vejo nenhuma restrição. Ou seja, realmente você vai ter... Ou seja, uma gestora vai poder ser sócia de um assessor ou qualquer outro negócio, óbvio, se exigindo devido à segregação e tudo mais. Aquela pergunta ali do Rodrigo, aí, pessoa física, pode se vincular mais de uma PJ? Sim, se ele quiser ser sócio investidor, mas como assessor de investimento, apenas uma. E aí independe, tá? Não sei se o Rodrigo ainda tá, se essa relação vai ser de sócio / associado, CLT, que vale citar que a gente não comentou, mas a norma permitiu a contratação e terceirização desse profissional, só que ele só pode ser em uma só. Mas estar como sócio investidor, ele pode ser de várias. Atuar apenas em uma. E o Christian ali sobre o diretor responsável, a gente comentou aqui, ele tem que ser associado, não pode ser uma outra empresa, tem que ser assessor de investimento da própria PJ. Então, quando você voltou, acho que uma coisa que me dá muita dúvida no mercado de assessor, quem atua na parte de consultoria e gestão tem menos, é que a hora que você destravou essa liberdade empresarial de usar o instrumento que você quiser, se você quiser ser uma limitada, uma SA, uma coisa que vai discutir que é muito comum, assim, por exemplo, numa gestora ou numa consultoria, a CVM foge um pouco dessas questões trabalhistas e tributárias. Então, cada empresário toma o risco que quiser de associar os funcionários, seja como funcionário CLT, seja como sócio, seja como terceirizado. Essa realidade vem agora para o assessor, ou seja, uma questão é, quem atua como assessor tem que ter a carteirinha de assessor. Essa é a realidade atual, essa é a realidade nova. Como também na gestora tem que ter. Na gestora, se o sujeito atua em gestão, ele tem que ter lá o CGA, mas a CVM nem a Ambima se mete em como é que você se vincula. Isso é uma coisa boa. E cada um toma o risco que quiser, até porque assim, não cabe muito a CVM ficar arbitrando em nome do Ministério do Trabalho, né? Então, o modelo agora pode ser aberto à criatividade, de falar, não, eu vou topar aqui que ele seja um terceirizado, uma PJ, e aí é uma questão de você conversar com o advogado trabalhista e tributário, né? Agora, do lado da CVM, voltou assim, eu quero que a empresa seja habilitada e os profissionais habilitados. Agora, se vai ser sócio ou funcionário, isso é o teu problema capitalista. Isso
é até um grau de liberdade que acho que o mercado vai demorar para entender, né? Falou assim, ué, eu não podia nada, agora eu posso tudo. Nesse É. sentido, é. Exatamente, exatamente. E vale citar, a gente até, essa questão, Brazuna, trabalhista, de relação, a gente está até conversando hoje com os advogados da BAE, para dar também um passo a passo para os escritórios, entender até o que ponto isso é bom, o que não é, porque questão até onera o custo, no caso trabalhista, tanto para quem é, para quem não é, então vale a pena entender. Eu falo, até a última pergunta que eu vi aqui, entra em vigor 1º de junho, exatamente, tudo isso que a gente bateu o papo aqui vai entrar em vigor dia 1º de junho, mas não é obrigatório exercer 1º de junho. 1º de junho começa a poder ter na prática, então no dia 2 de junho já pode ter o seu sócio investidor aí na sua empresa, só que você vai ter que fazer isso como que está bem na norma, no último parágrafo, acho que está lá escrito. Já na próxima alteração contratual, a partir de 1º de junho, ou já obrigatório a partir de 2024, como o Brazuna disse, vamos ter esses novos desenhos. Eu brinco aqui que saímos das empresas de escritório de agente autônomo para empresas de assessoria de investimento. Acho que é a grande fala dessa nova norma, né? Antes eu era escritório de agente autônomo. E escritório tem aquela conotação de pouco profissional, pouca liberdade. Agora é empresa. Então, empresa eu tenho muita liberdade, N modelos empresariais, contudo, grandes desafios aí e responsabilidades. Lembrando que essa possibilidade também dos escritórios contratar CLT, a gente não pode esquecer também a entrada dos grandes bancos, né, nesse mercado, né? Acho que eles se renderam ao sucesso da assessoria. Então, você pega aí o Santander com as estruturas do AAA, você pega o Itaú com a estrutura do Ion, o próprio BTG, XP com seu B2C, eles acabam tendo assessores CLT. Né? Isso não significa que essa realidade seja sugerida, vamos chamar assim, para os 1.246 escritórios de assessoria de investimentos, né? Que talvez precisa ver até que ponto eles têm fôlego para carregar um passivo trabalhista aí, que eu acho que é totalmente desnecessário você podendo ter o cara como sócio ou a própria pejotização, né? Qualquer empresa, né? Acho que vai criar camadas diferentes de responsabilidade, de Perfeito. vinculação, de acordo com o risco que você quer e com o empreendedorismo que você tem. É. Talvez até um ponto desse, tem uma dúvida da Denise, aí, que eu acho que o que tem por trás dela é um pouco isso. Então, assim, no caso de escritório de agente autônomo, onde 3 sócios são agentes, e ainda assim será necessário ter um diretor responsável, o que está por trás dessa questão dela? Escritórios pequenos, que às vezes são 3 ou 4 profissionais que se juntaram, vão ter que tomar decisões, né? Porque eu acho que esse modelo que ela está falando deve ser um típico escritório pequeno, que na verdade são 4 ou 5 pessoas que têm suas carteiras individuais e se juntam numa PJ quase por uma conveniência operacional, né? Quase uma Eles agora, cooperativa. exatamente, eles vão ter que ter e aí fica pensando assim, pô, sou eu, o Diego e o Amarante aqui junto no escritório, mas, pô, cada um toca a sua vida e a gente paga o contador e a gente tem o CNPJ para distribuir o resultado. Agora, um de nós 3 vai ter de responder pelos outros 2? Sim, Sim, infelizmente, é exatamente isso. Mas certamente está Maior por trás. flexibilidade, maior responsabilidade, né? Exatamente. O Rogério colocou aqui a questão de remuneração deveria estar disponível de forma genérica no site do agente, do assessor. A SEC faz isso e funciona muito bem. Qualquer questionamento será respondido dessa forma. Veja no site. Está aqui até uma ideia, talvez, para se explorar no futuro perfeito. sobre soluções Isso. com a CPM. O assessor pode colocar sabendo já que o intermediário vai ter a obrigação de colocar, né? O assessor fica Tá, facultado a possibilidade dele querer ou não dar um disclaimer, dar um pouco mais aí de abertura aí ao seu modelo, né? eu acho que a BAE vai ter um papel importante de arbitrar esses debates com a CVM também, né, Com de talvez certeza. trazer soluções consensuais. Depois, a diferença entre esse novo aí, o gestor de carteira, já falamos. Diferença prática com consultor também, é que está claro que assim, consultor tem uma liberdade muito mais ampla. Inclusive, o consultor tem o seu próprio suitability, né? Não vamos esquecer disso. O agente autônomo ele exerce o suitability de um terceiro. Né? Aí, salvo engano, havia uma orientação na CVM dizendo que o assessor fosse sócio de gestora. Não, o que tem na CVM é que o gestor ele é vedado de ser credenciado como assessor de investimento. Então, Isso. se na prática eu não podia ter se eu sou gestor, eu não posso ter minha carteirinha da Ancor, eu não poderia ser sócio de uma gestora. Então, essa era a sutileza da vedação. E a norma de assessor falava que só assessor podia ser sócio de empresa de agente autônomo. Então, hoje, agora está claro que assim, olha, só para, de novo, revisar,
O que a norma falou agora é: empresa de assessor não pode exercer atividade de administração de carteira, mas, por outro lado, falou que uma empresa de assessor pode ter qualquer sócio capitalista. Então, agora as coisas se cruzaram. E era uma barreira que não fazia sentido, né? Porque aqui um assessor podia ser sócio de gestor e não o contrário. Essa entrada de sócio investidor você pode correr a partir de 1/6, como a gente falou, sim, quando a norma vale. Comentar a visão macro que podemos esperar a respeito da entrada do sócio investidor. Esse é ótimo, vamos deixar isso para o final, porque isso aqui é aquele da gente falar aí passar para o Diego, para o Francisco, o que você espera do mercado daqui em diante. Eu, sinceramente, queria ter sentido o escritório de ter um contrato com mais de uma corretora, visto que a probabilidade é grande da corretora ter regra para quem atuar assim, diminuir os benefícios. Eu posso comentar essa para você Sim. agora, Brazuna. E vai na macro depois também. Tá. E até por conta do nosso horário, não sei quanto tempo a gente tem. Você sabe que eu, Chico, você gostamos de falar. Se der, vamos até as 4 da tarde aqui, né? Não, eu estou pela agenda de vocês. Ficam tranquilos, não tem limitação. Eu vou só comentar aqui do Vinícius. Vinícius, eu acredito que, sinceramente, o que aconteceu na norma, eu acho que é mais do que mudança na prática. A gente sabe aqui, todo mundo conhece que as plataformas já sabiam que tinha a possibilidade de acabar e se anteciparam já há uns 2 anos atrás e criaram seus acordos de exclusividade contratual, remunerado com as principais casas. Então, na prática, eu acredito aí, é a minha opinião, Diego, que isso vai mudar de forma? Acho que de primeiro não. Contudo, eu entendo que o mais importante é a questão simbólica. Antigamente, ou seja, até 1 de junho, era questão regulatória. Eu não poderia trabalhar com 2, 3 ou 4 porque o regulador não deixa. Agora, a exclusividade passa a ser contratual. Então, para mim, eu tenho muito mais a faca e o queijo está na mão das empresas de assessoria. Se eu quiser abrir mão de trabalhar com 2 e 3, eu vou negociar contratualmente e isso pode gerar um benefício. Claro que as plataformas, e aí vamos ser bem sinceros, não dá para a gente ser ingênuo, as plataformas, e aí eu me coloco até no lugar da plataforma, ela vai olhar melhor, você vai pedir um exemplo, uma verba de marketing para a plataforma A. Ela fala, peraí, você quer verba de marketing, mas você também pode usar esse dinheiro para vender a plataforma B e C? Eu entendo que é uma relação para ser comercial e não mais regulatória. A mesma questão que a gente estava tratando aqui, que a CVM, quando na questão trabalhista ela não vai entrar, ela também não quis entrar, acho que nessa relação comercial que as empresas de assessoria estarão atuando. Mas eu acredito que na prática isso é um divisor de águas, porque a relação passa a ser agora contratual e não regulatório, e aí quem vai operar é quem a gente gosta. As partes, a empresa e a plataforma. Não mais um regulador dizendo você não pode. Eu acho que esse é o ponto principal. Você quer comentar, Chico? Só complementando, Diego, não esquecendo também, Vinícius, que em 2019 foi promulgada a Lei de Liberdade Econômica. E uma lei Exato. federal, ela está acima de qualquer resolução de qualquer autarquia. Então, na Lei de Liberdade Econômica também não faz sentido o regulador colocar amarras enfim, que dificulte aí o ambiente de negócios, né? Então, acho que esse talvez tenha sido juridicamente aí a maior argumentação para que ele, enfim, soltasse as amarras, vamos dizer assim, para o mercado. Agora, se isso na prática vai resultar em vários escritórios se multivinculando, só o tempo é que vai dizer. Eu acho que, como o Diego comentou, é uma relação entre as partes, enfim, e elas é que têm que definir se faz sentido ou não. A gente tem de olhar as coisas meio com inércia, né? Então, acho que assim, quem olha e fala assim, mas não vai servir para nada porque o mercado é desse jeito. Eu acho que assim, vai abrir espaço para a criatividade. Eu não sei se alguém pode Com eventualmente... certeza. Alguém pode entrar com tecnologia e pensar, sei lá, alguém pode pensar numa empresa de assessoria com um formato meio de marketplace, falar, olha, eu vou reduzir o custo do intermediário, vou botar um monte de opção. É que a gente, por exemplo, dá um exemplo paralelo, a gente tem visto, hoje que tem proliferado as casas de análise, já tem gente pensando em montar negócios que são espécies de marketplaces de research, entendeu? Então, eu acho que, assim, óbvio que o mercado tem um tamanho hoje em dia dentro de um modelo e talvez tenha uma inércia de mudar e talvez cresça nesse sentido, mas eu acho que podem surgir negócios inovadores, assim, que eu não acreditava no passado. A legislação anterior, a combinação anterior de quebra de exclusividade com um monte de exigência e com um monte de trava, no formato da audiência, eu falava, cara, eu achava que não ia servir para nada. Eu falava assim, vai servir para negociação, mas não motiva negócios novos. Agora, quando a gente pega toda a combinação de coisas que vieram, eu acho que começa a dar para pensar em fazer negócios inovadores com a polivinculação, vamos dizer assim, né? Ficou muito light, né?
Perfeito. É, Brazuna, até é, por questão de tempo, o Chico e eu tem uma reunião agora às 11 horas, mas eu queria comentar, acho sim. que até para a gente encerrar essa questão aí macro que foi feita do que a gente acredita na prática. O que eu posso dizer assim para vocês aqui, enquanto a BAE, é uma conversa que a gente tem com o Conselho, até com o Amarante, eu acho que essa norma, essa questão do sócio não agente autônomo, não sócio capitalista, enfim, como a gente quiser colocar aqui, ele é um divisor de águas. Por quê? Se você for olhar, quem acompanha muito o mercado de história de investimentos, não existia um plano de carreira. Eu sendo pequeno, médio ou grande, ou como a gente tem lá o meu amigo da IQI, pessoa da Investmart, tem 600 assessores, ele ainda era uma empresa simples, unipessoal, você não via uma forma de crescer e se avançar na norma. A partir do momento que a CVM criou, e aí eu não uso nem a palavra do sócio investidor, a sociedade empresária, e aí tem a figura do sócio investidor, eu comecei a criar o plano de carreira. Eu posso nascer como estava aquele comentário nosso, eu, Brazuna e Chico, pequenininhos, cada um dividindo o contador, mas a gente vai se profissionalizando e vai crescendo. Se vocês forem lembrar, quem está nos assistindo, a única forma no passado de uma empresa de assessoria de investimento ter um sócio investidor era virando corretora. A gente viu isso no passado. Alguns grandes escritórios acabaram fazendo isso com XP e BTG. Não vimos ainda nenhuma na prática funcionando ainda. Eu estou esperando para ver. Eu acho que a indústria ganha com isso, com essas plataformas, mas de fato não tinha. Acredito que agora, com essa nova regra do sócio investidor, o mercado de assessoria, eu acho que tem 3 pontos que a gente ganha. O primeiro ponto, essa questão de governança, porque o sócio investidor, eu entendo que ninguém investir numa empresa que ela não tem controles internos, transparência, governança. Então, no fim, quem ganha é o cliente, porque a partir do momento que eu estou transformando a minha empresa para buscar um sócio investidor, eu vou ter que tornar ela cada vez mais organizada, transparente e com as melhores práticas de mercado. O segundo ponto, eu acredito que o sócio investidor, ele traz hoje um novo modelo. O que é? A empresa de assessoria que quiser crescer, ela não precisa virar corretora, ela pode continuar sendo grande, um distribuidor grande. Atuação de mercado, quero ser um baita de um distribuidor. Posso trazer sócios e investidores para isso? Posso, não preciso mudar a minha atividade fim, porque no fim era isso que estava acontecendo. A partir do momento que o assessor vira corretor, ele mudou a atividade fim, ele não é mais distribuidor, ele é uma corretora de investimentos, Diego, né? lembrando que agora a 161 permite até que uma não financeira faça estruturação de oferta, né? Então agora tem um novo jogo. Eu Tem posso ter um uma novo. gestora junto. Assim, realmente o modelo corretora pode caber com uma estrutura menor usando outros papéis, né, em vez de usar corretora, né? Pode ser uma oportunidade. Você não E precisa só para concluir, e o necessariamente. terceiro ponto que eu entendo. Não, exato. E só para concluir o meu terceiro ponto, eu acredito que o que a gente vai ver agora, de forma macro, o que a gente viu nos últimos anos, era muito mais as brigas entre as plataformas. As plataformas lá tentando trazer os escritórios comercialmente, como a gente viu. Eu entendo que a figura do sócio investidor vai dar mais protagonismo agora pro escritório. Escritório com sócio capitalista, ele vai poder fazer fusão, aquisição. Aí eu acho que vou usar a palavra do Brazuna. Aí vai ser engenharia capitalista, comercial de cada um desses 1.240 empresas para mudarem o seu modelo e, quem sabe, fazer fusão e aquisição. Eu acredito que vai ter uma aglutinação, talvez, nesse mercado, porque é difícil a gente entender que vai ter 10, 15 mil empresas, talvez sim, mas eu acho que é mais fácil ter uma aglutinação, até porque agora pode, né? Antes não podia, né? Você vai criar uma forma. Então, um exemplo, a empresa do Brazuna é mais forte em, sei lá, em renda variável, a minha é mais em renda fixa e o do Chico era em fundos. Poxa, por que não criar uma sinergia? Vai criar formas também. E aí o protagonismo para mim, antes que estava na plataforma, porque ela que era a única que poderia dar dinheiro na forma de, olha, me dê a sua exclusividade que eu te dou uma luva, alguma coisa assim. E isso passa agora também está disponível para as empresas gestoras de investimento. Desde que, eu gosto de dizer que assim, todo mundo acha que a partir de 2 de junho vai jorrar dinheiro para a empresa de agente autônomo por causa disso. Não acho que vai acontecer isso. Vídeo Bom que nem aconteceu trabalho, né? recentemente. As margens da distribuição diminuem. Não é para todo mundo. Por isso que eu termino a minha fala aqui dizendo, pessoal que está nos assistindo, que são assessores de investimento, usem essa norma para se profissionalizarem, para estarem preparados. Como o próprio Brasil disse, não é todo mundo que consegue abrir uma gestora e montar, não é todas as empresas que vão conseguir o sócio investidor. Para isso, vocês vão precisar fazer o quê? Se profissionalizar. E o melhor ambiente disso é a concorrência. Existem 1.240 empresas nesse mercado que vão elevar o nível, e aí a gente, como concorrentes no bom sentido, né? Competidores no mercado de distribuição que só cresce no país, a gente vai copiar as melhores práticas que estão acontecendo. Então, para mim, essa é a visão macra. E aproveita aqui, Brazuna,
agradeço aí. Quem quiser seguir a BAE no LinkedIn, eu até reforço, sigam a BAE no LinkedIn, Francisco Amarante. A gente está lá sempre postando tudo que tem de novidades na Normas, e agradeço imensamente você da BR Brasuna, que não só proporcionou essa live, como também ajudou muito no texto final que a BAE mandou para a CVM. Obrigado, É. Passar. Já vou me Ah, despedir, vou muito, passar a palavra muito, para o Francisco, já É, vou é agradecer muito para você. bacana, eu acho que tem tudo a ver com o que você comentou, né, Diego? E assim, são outras formas. Eu não sei se o intuito do Christian com essa pergunta também era especular um pouco sobre, então agora os IPOs vão aparecer, né? Que é muito se fala aí de escritórios querendo fazer IPO. Eu acredito que no curto prazo, talvez essa pegada ainda não atinja, não seja o caso assim de se gerar grandes IPOs com escritório de assessoria, até porque não sei até que ponto tem algum valor agregado aí para o investidor final, né? Mas o sócio investidor, por exemplo, ele talvez resolva problema de plataforma, né? Que financiou o escritório, por exemplo, né? Ele pode transformar, por exemplo, dívida em equity, né? E o escritório passar a ser sócio da tua operação. Por outro lado, também o escritório que não quer depender de recursos de plataforma pode buscar um terceiro, uma empresa de tecnologia, por exemplo, né? Que aporte recurso no negócio dele e ele fique menos dependente tanto do aspecto financeiro como tecnológico de uma plataforma, fique num modelo mais horizontal. Então, acho que alguns modelos aí vão surgir, mas eu acho que só o tempo é que vai ditar aí quais deles fizeram sentido ou não. Bom, pessoal, queria agradecer Adiciona também camadas, né? vamos ter várias camadas diferentes. Então, assim, queria agradecer muito aí a todos a oportunidade, Brasuna, BR Governance, sempre nosso parceiro, até aqui em primeira mão, para quem nos aguentou falar até agora, ou está nos ouvindo até agora, vou aqui falar em primeira mão que a BAE acabou de fechar aqui um acordo comercial com a BR Governance também, então, diversos cursos e diversas, enfim, projetos aí que a BR Governance está tocando. A BAE vai ter apoio, dentro do possível, tentar gerar algum benefício para o seu associado final, né? Então, pô, obrigado, Brasil, aí, pela confiança na BAE. É sempre um prazer estar com você e agradeço também, poxa, o Diego falou no início aqui da nossa conversa, mas para quem não pegou o início da conversa ou não prestou atenção, o Brazuna foi um dos consultores independentes, né? Além do nosso advogado Guilherme Champs, que a BAE, num grupo de trabalho, convidou para dar insights para que a gente pudesse protocolar a nossa manifestação no site na CVM, né? Que para quem tem dúvidas sobre a tônica e o tom com que ela foi redigida, ela é pública, então qualquer um pode entrar em SDM CVM 0521 e olhar o documento oficial da BAE que foi protocolado lá. Tá? Então, um grande abraço a todos aí, um ótimo dia, um bom final de semana a todos. Obrigado aí, assim, acho que a gente, para um pós-carnaval, teve aí mais de 100 pessoas girando. Não sei qual foi o total, mas eu vi um Ibope de mais de 100 pessoas girando aqui. Muita pergunta, então a gente vê que realmente acho que a gente volta do feriado aí arregaçando as mangas e muito animado com esse mercado, que eu acho que já é um mercado pujante, mas como a gente vê, assim, acho que ele ganha camada de complexidade aqui. Realmente acho que a gente vai ter um ano aí de muita novidade nesse setor de assessoria e investimento. Tá bom, obrigado para todo mundo, gente. Bom, segurar menos vocês aqui, que vocês têm a reunião de vocês e teremos várias conversas dessas no futuro. Com Aí, acho que certeza. certamente o debate só começa aqui, tá bom? Obrigado a todos aí. Hashtag Felícia Bai. Um abraço. Isso aí, abraço.